Para completar, votação apertada no São Paulo. Descobri detalhes da projeção orçamentária do São Paulo, mas também de Brenner. O ex-jogador do São Paulo foi oferecido ao Palmeiras, que está analisando a possibilidade de contratação. Para completar, novidades no São Paulo em relação a reforços. Falo sobre as tratativas com o Botafogo e também por Gaston Ávila, últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre der tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A força política de Júlio Casares vai de mal a pior. Nessa quinta-feira ele conseguiu a aprovação da proposta orçamentária para 2026, mas votação extremamente apertada, algo bem pouco usual desde que ele se tornou presidente do Tricolor. Foram 112 votos a favor da aprovação contra 107 contrários. Detalhe, esse é o tipo de votação que passaria com enorme tranquilidade, mas membros da oposição se juntaram e decidiram votar contra a projeção orçamentária por entenderem que precisavam se manifestar e protestar contra a gestão do Júlio Casares, marcada nessas últimas semanas por uma série de problemas. Teve a goleada por 6-0 contra o Fluminense, teve a questão das canetas de emagrecimento usadas em jogadores do time principal, o principal de tudo, o escândalo envolvendo aluguel e venda de camarotes de forma clandestina, enfim, um verdadeiro caos se instalou no São Paulo. Só para completar, dentro do Tricolor, muita pressão para que Douglas Schwartzman e Mara Casares sejam expulsos do Conselho Deliberativo. A dupla, inclusive, votou para aprovação da peça orçamentária de 2026, que prevê uma arrecadação acima de 900 milhões de reais e um superávit de mais ou menos 30 milhões. Só para completar sobre o São Paulo, informação importante, Tricolor e River Plate enfim se acertaram para aquela troca que fará com que Galopo se torne jogador em definitivo do River Plate, Enzo Dias e Gonçalo Tapia a caminho de forma definitiva do São Paulo. Quero falar agora sobre o São Paulo. Vazou a projeção financeira do Tricolor para 2026. Nessa quarta-feira, numa reunião marcada por protestos fora do estádio, conselheiros foram apresentados aos números que o São Paulo imagina para 2026. Eles têm até a noite dessa quinta-feira para votarem a favor ou contra. Há um movimento, inclusive, de opositores para reprovar essa peça, não tanto por conta dos números, mas como forma de protesto em relação à gestão de Júlio Casares. Queria apresentar para vocês o que o São Paulo imagina para o próximo ano no que diz respeito a finanças. Receitas do São Paulo devem bater na casa dos 932 milhões de reais, um pouquinho menos do que o São Paulo vai fechar em 2025, quando o Tricolor estima ser capaz de arrecadar 970 milhões de reais. Em relação a despesas, falei 932 milhões de receita para o ano que vem, despesas de 894 milhões, o que garantiria um superávit ou um lucro de 38 milhões de reais no próximo ano. São Paulo espera arrecadar com seu departamento de futebol 487 milhões de reais. O restante da receita viria com shows, estádio, patrocínios, direitos de transmissão, bilheteria, entre outras arrecadações. Para completar, também está escrito nessa projeção orçamentária a necessidade de o Tricolor faturar 180 milhões de reais com vendas de atletas. Quero fechar essa participação, esse boletim sobre o São Paulo para contar que as despesas com o profissional devem girar na casa dos 542 milhões de reais, mais 59 milhões com categorias de base. Que nota você dá de 0 a 10 para a atual gestão do Tricolor? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E que história é essa de que Brenner, ex-atacante do São Paulo, pode parar no Palmeiras? O Brenner está à procura de um clube no Brasil. Jogador formado no São Paulo, vendido para o Cincinnati, revendido para o Udinese, não conseguiu emplacar na Itália e disputou em 2025 o campeonato americano pelo Cincinnati. Jogou pouco, embora enquanto esteve em campo foi bem. 10 partidas, 6 gols e 1 assistência. Ainda assim, Cincinnati decidiu não ficar com o atleta e o devolveu para o Udinese, que busca soluções. Até por isso, o Brenner tem sido oferecido para clubes brasileiros. Foi assim com o Cruzeiro, foi assim com o São Paulo, foi assim também com o Palmeiras, que ficou de avaliar os prós e contras. Verdão vai perder nos próximos dias o Bruno Rodrigues, que está fora dos planos do técnico Abel Ferreira. Até por isso, o treinador português e a sua comissão receberam uma série de vídeos e dados do Brenner para que eles possam avaliar se vale a pena avançar ou não nessa negociação. Jogador de 25 anos de idade que atua como centroavante, embora também tenha mobilidade para jogar fora da grande área.
O contrato dele com a Udinese se encerra em junho de 2028. Só para completar em relação ao Brenner, embora bastante gente em relação a jornalistas afirme que Brenner será jogador do São Paulo, a informação que eu tenho é de que o tricolor não conta com o atleta por entender que seus 3 centroavantes que voltam de contusão já são suficientemente capazes de entregar para a camisa 9. O São Paulo terá as voltas de Caleri, de Jean Francisco e de André Silva. Preciso te atualizar agora sobre o São Paulo, novidades a respeito de reforços para o tricolor. A primeira informação não é boa. São Paulo e Ajax não avançaram na transferência de Gastón Ávila, zagueiro argentino de 24 anos de idade que esteve emprestado ao Fortaleza em 2025. São Paulo havia sugerido ao Ajax mesmo modelo de negociação, empréstimo de uma temporada com metade dos salários pagos por cada um dos times. O Ávila ganha R$720 mil por mês. Na tarde dessa quarta-feira, consegui a informação com uma pessoa do São Paulo de que as tratativas esfriaram. O Ajax não tem demonstrado muita intenção em liberar o jogador por empréstimo. A ideia seria algo relacionado à venda e o São Paulo não pretende fazer um investimento de algo na casa dos 6 milhões de euros. Era essa a opção de compra que o Fortaleza tinha. Diante desse cenário, o São Paulo talvez precise esperar. Pela falta de propostas de compra do Gastón Ávila junto ao Ajax, para que o tricolor possa, em algumas semanas, retomar essas conversas e buscar um empréstimo do jogador. Ele é o plano A do São Paulo para a zaga, por ser jovem, só 24 anos de idade, ter boa capacidade técnica e chegando sem custos, ele viria por empréstimo. Outra informação importante no São Paulo. Na noite dessa quarta-feira está marcada uma nova rodada de conversas entre o Tricolor e o Botafogo. O objetivo é tentar chegar a um consenso em relação àquela troca que pode ser até tripla. São Paulo havia insistido nas contratações do Savarino e do Marlon Freitas, que não pretendem trocar o Rio por São Paulo. Diante disso, Tricolor e Botafogo tentam achar uma combinação que possa render essa troca. Perguntei para essa pessoa do São Paulo com quem conversei sobre contratações qual o termômetro, a expectativa, a esperança dela em relação a essa negociação. Se pode haver, por exemplo, uma única troca, 2, ou se a gente deve ter 3 mesmo. E o que eu entendi é que o São Paulo vai batalhar para ter pelo menos 3 jogadores envolvidos nessa negociação. Bora falar agora sobre a troca entre São Paulo e Botafogo. Quero trazer atualizações importantes. Essa troca não deve mais acontecer com 3 atletas para cada lado. Atualização da manhã dessa quinta-feira indica que o São Paulo vai mandar 2 jogadores para o Botafogo e vai receber outros 2 jogadores. Os alvos do Botafogo estão definidos: Ferrarese e Pablo Maia. O São Paulo ainda não conseguiu bater o martelo em relação aos 2 jogadores do Botafogo e é isso que impede no momento que um martelo seja batido. Pois bem, os alvos do São Paulo são Marlon Freitas e Savarino. O Botafogo não gostaria de perder nenhum desses atletas, mas permitiu que o São Paulo conversasse com os representantes dos jogadores para ver se o tricolor consegue avançar. Marlon Freitas, volante, titular absoluto desde que foi contratado pelo Botafogo. Savarino fez um ano ruim, mas havia sido extremamente importante na temporada de 2024. Queria destacar que Joaquim Correia e Vitinho, outros nomes especulados, estão praticamente descartados. O Correia não quer se mudar para São Paulo, enquanto o Vitinho disse que só toparia conversar a partir de janeiro. Ele dá prioridade para propostas que vêm da Europa, até por isso esse delay, essa espera que o lateral direito, que já foi da seleção, demandaria. Para completar, registrar que a especulação de Brenner continua. Há quem garanta até que o Brenner foi flagrado almoçando numa churrascaria com o Rui Costa. O São Paulo assegura que o atacante, formado no próprio clube, não será contratado. Quero te contar também que essa história de um camisa 10 próximo do tricolor não confere, pelo menos segundo o São Paulo. E para completar, falei para vocês no vídeo da tarde dessa quarta-feira que as negociações com Gastón Ávila deram uma complicada, certo? Pois bem, o Antwerp da Bélgica e um time da Major League Soccer entraram em contato com a Ajax para também avançar na contratação do zagueiro argentino de 24 anos de idade. Agora para o segundo superchat da noite. SAF no São Paulo pode rolar em 2026? Júlio Casares está mais ameaçado do que nunca na presidência do São Paulo, né? Pressão e erros de todos os lados, o último deles envolvendo sua
mulher vem... Acho que travou, tô. Estava falando sobre a Mara Casares envolvida em mais a Mara Casares envolvida em polêmica, rendendo problemas para Júlio Casares, né? E aí, só para explicar, né, para contextualizar para você que está chegando agora, PHM perguntou se o São Paulo pode virar SAF. Uma das respostas que o Júlio Casares pretende dar a toda a pressão que existe dentro do clube é um debate sobre a SAF. Ele quer... Houve uma reunião nessa terça-feira de 3 horas com grupos da situação, em que ele é muito cobrado e ele fala, ó, eu vou trabalhar em cima desse documento com 2 frentes. Uma dessas frentes é a mudança em relação ao fórum qualificado para a criação da SAF. Para que o São Paulo se torne uma SAF, há necessidade de aprovação de um fórum bem específico, que dificilmente aprovaria. Então o Júlio está batendo na tecla de que quer fazer do São Paulo uma SAF. Não estou botando fé de que essa história vá adiante, tá? Estou sendo sincero, estou dando a minha opinião, não há vontade política de membros do Conselho e companhia em relação a esse sentido. Jefferson Matos, o São Paulo tem conversas evoluídas por um meio-campista, ainda não revelado para 2026. O jogador foi avaliado por Crespo e Muricy. Zanqueta falou. Jefferson, conversei hoje à tarde com uma pessoa do São Paulo e tenho várias informações sobre o mercado do tricolor. Quero começar respondendo sobre essa. Essa fonte do São Paulo, super envolvida nas tratativas, assegura que não há nenhum meia atacante perto de virar reforço, tá? Nenhum. Sugeriu-se, inclusive, que a negociação estava mais próxima do que a do Danielzinho. O Danielzinho está cravado, está fechado, vai ser jogador do São Paulo. E não há nenhum meia atacante perto. Outra notícia que surgiu nas últimas horas, acho que foi o Daniel Lian, jornalista da Jovem Pan. Ele contou que o Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, foi visto numa churrascaria almoçando com o Brenner, tá? Ontem, terça-feira, o Alexandre Zanqueta, não. O Alexandre Pretzel, meu amigo, contou que o Brenner tem negociações avançadas com o São Paulo. Essa minha fonte do São Paulo só reafirmou o que disse uma outra fonte ontem. Não há nenhuma negociação com o Brenner, tá? Nenhuma. Daqui a pouco eu falo sobre Gaston Ávila e também da troca envolvendo Botafogo e São Paulo. O Barney Stinson. Nicola, sabe quem é o meia que o São Paulo está negociando? E as chances de o Brenner vir? Caramba, respondi exatamente as 2 perguntas feitas. O São Paulo assegura que não há nenhum meia encaminhado ou engatilhado, tá? Embora a especulação tenha sido bem grande. E sobre o Brenner, ele pertence ao Udinese, esteve emprestado ao Cincinnati, enquanto pôde jogar foi bem, 10 jogos e 6 gols, mas ele jogou muito pouco. Ficou muito pouco à disposição, deve voltar para o Udinese. Acho até que o Brenner vai virar reforço de um time brasileiro. Não tem espaço no futebol europeu, não tem tanto espaço no futebol americano e tem alguns clubes brasileiros de olho nele. Por que o São Paulo alega não ter interesse na contratação do Brenner? É importante explicar. Primeiro que haveria necessidade de um investimento relativamente alto. Depois, porque ele chegaria para brigar por uma posição que o São Paulo tem 3 centroavantes. O Caleri está voltando, o André Silva está voltando e o Rian Francisco também. E o Rian pode ser a menina dos ovos de ouro. E alguém que, se tiver oportunidades, pode render uma grande venda no ano que vem. Você vai trazer um 4º centroavante, então não faz parte das prioridades do São Paulo para 2026. Beleza? Mário César Hiroshi. Nicola, você sabe se na troca com o Botafogo os jogadores do São Paulo aceitaram ir? Vou falar sobre a troca do Botafogo. A ideia era guardar um pouquinho as informações, vocês vão perguntando, a gente vai soltando, não tem problema nenhum, tá? E se pintarem perguntas novas, a gente já repassa para as fontes. São Paulo e Botafogo tem uma reunião marcada para essa noite, tá? O que essa pessoa do São Paulo me contou é que a reunião virtual aconteceria entre o fim do jogo do Flamengo com o PSG e antes da bola rolar para Corinthians e Vasco. Não que os dirigentes de Botafogo e São Paulo precisem assistir aos jogos, mas por uma questão de conveniência, optou-se por fazer essa reunião no intervalo dos 2 jogos. O jogo do PSG com o Flamengo, que foi para pênaltis, acabou por volta de 5 da tarde. Corinthians e Vasco se enfrentam às 9h30. Então, é possível até que a reunião esteja acontecendo enquanto eu falo com vocês. São Paulo e Botafogo não desistiram da troca, tá? Só que eles estão buscando uma equação, nomes que tornem o negócio equilibrado e que seja aprovado. O São Paulo, quando foi... Primeiro que o movimento começa com o Botafogo. O Botafogo procura o São Paulo pedindo um empréstimo com opção de compra do Ferrarese. São Paulo disse, cara, empréstimo não nos interessa, a gente não vai abrir mão de um jogador que vai ser emprestado e depois pode ser vendido, não interessa. O Botafogo veio com proposta para comprar o Pablo Maia.
que o São Paulo começou a falar, bom, já que vocês querem 2 jogadores, que tal a gente tentar pensar numa composição? E aí o pessoal do Botafogo falou, a gente gosta do Rodriguinho também. Uma dessa, vamos tentar fazer uma troca tripla. Quem que vocês querem? O São Paulo pediu o Vitinho, lateral direito, pediu o Marlon Freitas, volante, e pediu o Savarino, meio atacante. O Marlon Freitas e o Savarino se recusaram a trocar o Botafogo pelo São Paulo. Eles entendem que a qualidade de vida que eles têm no Rio, as expectativas, por exemplo, com o Libertadores, enquanto o São Paulo não tem, tudo isso pesa contra, tá? Não tem informação de que os jogadores escolhidos pelo Botafogo no São Paulo se recusariam a ir. O Ferrarese, o Pablo Maia e o Rodriguinho, tá? Então, acho que ficou bem explicadinho, né?